Olá, tudo bem com você? Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Espero que você tenha tido um ótimo fim de semana, uma semana maravilhosa desde já, começando aí com alegria, com paz, com saúde, que você e sua família estejam aí se curtindo e vivendo o melhor de Deus nesses dias. Espero também que você fique o programa todinho de hoje comigo, porque tá cheio de informação importante só para você. Você já ouviu a frase, só é dono quem registra? Talvez você que já comprou um terreno já tenha ouvido, né? Ou mesmo de alguém. O imóvel não foi registrado ainda e começou a dar problemas na transferência de propriedade. O que significa o termo adjudicação compulsória? Como esse procedimento pode ajudar nessa situação? Eu recebo o advogado Diogo Monção, que vai contar tudo pra gente sobre esse assunto. Não é isso, doutor Diogo? Sim, vamos lá, elucidar os fatos aqui para esse pessoal aí ficar sabendo direitinho do que se trata. Exatamente. A melhor coisa que a gente faz é a prevenção dos problemas, né? Mas de repente já tem um problema. E aí também como é que eu faço para solucionar em relação ao meu imóvel que não foi registrado, como registrar e muitas outras perguntas que eu volto daqui a pouquinho para a gente conversar. Obrigada desde já. Eu que te agradeço. Obrigada. Até rimou em homenagem a Ana Paula, que detesta rima. Na cozinha tem um tropeirão, duas farinhas. Eu ouvi falar que tem história esse tropeiro. Será? Quem vai fazer é o chefe Cristiano Rocco. E ele não tá rouco, que eu já conversei com ele. Tudo bem, Cristiano? Ô, Márcia, muito prazer estar aqui no seu programa. Prazer é nosso ter você. O pessoal brinca com o sobrenome, a pronúncia certa é Rocco. Rocco, porque é mas italiano. Todo mundo fala Rocco. E às vezes quando eu fico rouco, aí pronto, o trocadilho acaba prevalecendo. Não tem jeito de não ter as piadinhas brasileiras, né? Esse estúdio lindo, um programa com um nome que já diz pra gente, né? Toda a energia que a gente sente aqui, desde a hora que eu cheguei ao estúdio, sempre feliz, muito feliz de estar aqui com você, com todo mundo que assiste vocês. E nós também de ter você aqui. E vamos cozinhar, vamos fazer comida boa para esse povo. Um chefe premiado, um chefe que tem muita história para contar e daqui a pouquinho eu volto. Bom, antes de voltar e antes da gente bater papo, esse tropeiro, ele é fácil de fazer e ele tem duas farinhas que é diferente do outro, que as pessoas só usam uma farinha, né? Tropeiro é aquele prato que para nós mineiros faz parte do dia a dia, né? Então eu quis criar um tropeiro um pouquinho diferente, com alguns ingredientes um pouco inovadores para a gente tentar quebrar, né, um pouco a rotina. É um prato que todo mundo gosta, os mineiros gostam, o pessoal lá fora nem se fala. Eu tenho essa experiência, a gente pode contar, do pessoal comendo e chorando, comendo feijão tropeiro fora do Brasil. Vai contar tudo. E é isso, então vamos deixar aqui para a turma um suspense aí, para o pessoal segurar aí, né? Não desligar, manter na rede. De jeito nenhum. Super aí. Nós vamos ensinar umas coisas bem diferentes aqui hoje. Ótimas dicas que você vai dar, maravilha. E daqui a pouquinho eu volto, viu, Cristiano Rocco? Obrigado, querida. Muito bom, obrigada a você. Você vê o programa sempre cheio de muitas coisas boas, feito especialmente com muito carinho só para você. Então aceite o meu convite e fique comigo ligadinho com seus olhos, coração e ouvidos bem atentos. O Sempre Feliz de hoje já começou. Mas já voltei, porque nós vamos começar o programa na cozinha. Tem vários processos, várias dicas e a gente vai então começar nosso programa aprendendo a fazer o tropeirão caipira com o chefe Cristiano Rocco. Agora! Muito bem. Muito bem, Cristiano, obrigada, viu, por ter vindo mais uma vez. É uma honra para a gente ter você. E você tem aí várias histórias para contar. A gastronomia na praça. Isso foi em Nova York? Esse foi em Nova York. Que chique, exatamente. Gente. Brazilian Day, é 7 de setembro, né? Exatamente. Tem lá o Brazilian Day 2014. A história do tropeiro, da turma que chorou. Chorou? Foi lá, exatamente. Você foi lá fazer o povo chorar.
A gente fez um evento aqui que chamou muita atenção. Foi o primeiro festival gastronômico de Belo Horizonte. Até então só existiam aqueles festivais que aconteciam, né, nos barzinhos e tudo, que foi o Gastronomia na Praça. Foi a primeira vez que os mineiros tiveram, os belo-horizontinos, ou melhor, tiveram a experiência de ter os chefes cozinhando na praça, ao vivo, interagindo com os chefes. Esse projeto foi um sucesso e isso rendeu um convite para ir fazer a comida mineira em Nova York, no meio do Brazilian Day, com 2 milhões de pessoas, Márcia. Imagina. Deus. Aqui tá fácil, porque quantos tem no estúdio aqui? Aqui eu acho que se somar a produção, né? Dá pra, eu acho que dá para cozinhar para a turma. Agora lá era 2 milhões de pessoas, a gente teve que improvisar, foi 1,5 tonelada de feijão tropeiro. Meu Deus, mas deu certo. Deu certo. O povo chorou. O povo chorou porque queria comer mais. Saudade de casa. A mineirada não aguenta viver longe. E uma experiência muito interessante. A farinha, por exemplo, né, poucas pessoas sabem, mas isso é um ingrediente que só tem aqui no Brasil. Então, quer dizer, os gringos, quando comem alguma coisa à base de um ingrediente nosso, para eles é uma experiência diferenciada, né? Então é muito interessante. Verdade. E a mineirada comia, chorava e, de repente, quando a gente se assustou, acabou. Tanto que a gente teve que inventar outro prato lá. Verdade. E esse, né, se você me permite, também faz parte de um momento histórico na minha carreira. Você está saboreando aí o famoso camarão mineiro? Pode ficar à vontade. Eu vou saborear, calma. Camarão mineiro. Câmera 1, olha só. Eu carinhosamente chamo o nosso torresmo pururuca, bem sequinho. Eu me aventurei em Nova York, depois de 1,5 tonelada, eu falei, eu vou fazer o maior feijão tropeiro do mundo. E aí, aqui na nossa querida BH, na Praça Marília de Seu, lá foi o primeiro evento. Na Praça Santa Teresa, nós fizemos 3 toneladas de feijão tropeiro. Meu Deus! Colocamos no Guinness Book, saiu divulgado no mundo inteiro e esse feito é nosso. Parabéns! E essa receita, né, foi uma das receitas que eu criei justamente para integrar esse evento. Era um festival de tropeiro, onde o nosso objetivo era produzir, cozinhar a maior quantidade de tropeiro possível ao mesmo tempo, pesar e servir. E para efeito de Guinness Book, tinha que ter um peso maior que 500 quilos. Então a gente pesava e servia. Então nós criamos várias receitas. Tinha até tropeiro vegetariano. Olha! E esse aqui eu falei, chefe Rocco tem que criar alguma coisa aqui também. Se não ficar só no backstage aqui, não vai rolar. E aí eu criei esse tropeiro que chama Tropeirão Caipira, 2 farinhas. Tá aparecendo para vocês aí. Esse aí não é cenográfico não, esse é de verdade, tá? Verdade, verdade. E eu vou ensinar para vocês hoje. É claro que a receita vai estar no site da Rede Super, né? E todo mundo vai aprender. É super fácil de fazer. E é isso. Então, vamos começar. Bora começar? Porque a gente quer conversar também, né, gente? Só que a gente precisa... Mineiro gosta de uma prosa boa, né? Se deixar, a gente fica proseando aqui até amanhã, né? Você banha? Vamos começar com a banha de porco, olha só. Já esquentou o fogo? Já. Essa panelinha aqui já está quentinha. O que acontece? Hoje em dia, já tem vários estudos que indicam que é muito mais saudável do que óleo de cozinha, qualquer um deles. Eu normalmente uso manteiga e azeite na mesma proporção. Mas a banha de porco pode substituir a manteiga e azeite e esse prato especificamente ele pede uma banhazinha de porco. Combina, né? Aqui a gente já fez o mise en place, com azeite. né? Essa cozinha maravilhosa aqui. Então assim, a produção me deu um monte de equipamentos super legais aqui, né? A Dani, todo mundo lá. Então, assim, já fizemos o mise en place, tá? Aquela coisa bem televisão, né? Tá. Mas tem um detalhezinho aqui que eu quero falar para vocês. Eu aprendi com a Elzinha, que é filha de Dona Lucinha, que é o seguinte, essa carne aqui, que é o copa-lombo, tá na receita, ela tá marinadinha, tá vendo? E a Elzinha sempre fala uma coisa legal. Comida de mineiro, dorme no tempero. Que delícia. Então, assim, uma marinadazinha, dica do chefe já para vocês aí. E qual a marinada que tem aí? Aqui, o que eu coloquei? Um pouco dos temperos que eu vou usar, que é o cominho, um pouquinho de sal, um pouquinho de páprica defumada e um alhozinho, só, nada mais. Tá. Então, essa carne, carne qual é? Esse é um copa-lombo. Copa-lombo. Eu prefiro usar o copa-lombo, isso já é uma das dicas desse prato, porque quem não sabe, o copa-lombo, aquela parte do lombo que ela tem um pouquinho mais de gordura. Tem o pessoal usando um nome chique aí, chamando de ancho suíno. Hoje em dia tá tudo gourmetizado, né? Tudo, gente, tudo. Então, faz mais sucesso. O que nós vamos fazer? Mas vamos deixar ele aqui. Eu vou ligar essa panela pra gente dar uma fritadinha nele. Volta tudo, isso.
Aí. Essa aqui mesmo, né? Ô, gente, invadindo aqui a cozinha. Aqui você quiser. Aqui, né? É uma cozinheira, eu já sei que é uma grande cozinheira, tá? A cozinheira para ceder o fogão. Com essa história. E as panelas aqui. Esse fogão não é meu, esse fogão muita é dos honra. convidados. É seu esse fogão. De vez em quando eu venho aqui pro fogão. Ah, não sei não, viu? Ontem até aprontei umas na cozinha lá em casa também, mas você não quis esperar um pouquinho? Eu vou deixar ela aqui, na verdade, nessa frigideira, porque eu vou deixar ela dar uma fritadinha. Essa carne, ela pede um tempo maior de cocção, tá ok? Tá. Então aqui nós vamos colocar, por exemplo, agora é hora de matar o pessoal das cheiro, câmeras, né? aí. Vou até sair Pessoal um de pouquinho casa, de perto. gente do céu, bacon. Cabelo limpo da mulher não combina com... Cortadinho e sem pele. Que delícia. Essa é a hora que a gente começa a incomodar e aí a turma fica daquele jeito. Deus. E não vou nem perder muito tempo, não. Já vou botar uma calabresazinha defumada. Olha, a gente falou no começo que ele leva 2 farinhas, a gente tá vendo aqui que é a farinha de mandioca. Você já vai contar o farinha de segredo milho. já de cara, né? Não. Pode contar, ué. Não contei. Já tá aqui Só já, falei ué. da farinha de mandioca, mas aqui quem Farinha já é de- esperto Milho. viu aqui o milho. Agora vão entender no final o porquê de usar a farinha de milho, que é um dos Tá. diferenciais desse prato, tanto que eu coloquei isso no próprio nome da receita. Tá. Uma coisa muito importante, vocês podem perceber o seguinte, outro item diferente é a cebola roxa. Diferentemente da cebola branca, que é normalmente utilizada, a cebola roxa ela tem um sabor mais intenso e, por incrível que pareça, ela é mais suave ao paladar, né? Então, Como é que é um sabor mais intenso e mais suave ao paladar ao mesmo tempo? Me explica. A outra cebola branca, ela tem um nível de acidez maior. Então, aqui a acidez, ela é menor, mas ao mesmo tempo, Ela assim, é ela mais tem uma intensidade saborosa. de sabor. Principalmente quando ela entra em contato aqui com a banha e tudo mais. particularmente amo cebola roxa. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos esperar um pouquinho para colocar ela, porque eu quero a textura dela fazendo parte, né, Ah, tá. Você não do quer nosso ela prato. murcha demais. Se fosse um prato normal, do dia a dia, assim, normalmente a gente faz o refogado começando sempre com a cebola. Então aqui a gente deixa a cebola para o segundo momento. Tá. Será que esse fogo aqui tá? Tá. Porque ele... Só um minutinho. Vamos deixar. Já tava tossindo um pouquinho. Eu fui roubar o camarão. Ah, o camarão. Aí a farelinha do camarão. Ô, gente, tá? Pra quem tá... Que camarão é esse? Tô entendendo nada, né, tropeiro? É o camarão mineiro aqui, é o nosso torresmo. A pururuca. A pururuca. Exatamente. Dá vontade de comer tudo, né? Igual uma pipoca. Então, Márcia, é muito comum o pessoal fazer o tropeiro do dia a dia com poucas carnes. O pessoal coloca um pouquinho de bacon, aquele bacon bem picadinho, bota um pouquinho de calabresa também bem picadinha, porque o tropeiro, no nosso dia a dia, ele é um prato que é considerado um acompanhamento, né? Aqui nós vamos trabalhar ele como um prato principal. Tá. Então, por ele ser um prato principal, tá lá na receita, mas a dica é cortar o bacon em cubos maiores, de preferência escolher um bacon mais carnudinho, tá? E sem a pele. A pele a gente, claro, vai guardar e vai botar naquele feijãozinho e a gente vai cozinhar no dia seguinte. Claro, nós não vamos perder aquela belezura. Vai perder. E a calabresa cortada em rodelinhas, não precisa ser calabresa cara, não. Uma calabresa, mas se possível defumada, porque vai fazer toda a diferença, tá? Por falar em defumação, Posso fazer uma pergunta? claro, Porque eu sou da linha de diminuir a gordura, né? sim. Se a calabresa e o bacon já têm a gordura deles, você precisava botar a banha também? Uma boa pergunta. O que Porque acontece? quando a gente começa a fritar, eles começam a soltar a própria gordura, né? O bacon, a calabresa e tal, então... A calabresa nem tanto, o bacon sim. Talvez ele ficar muito seco por causa das farinhas. Mas se você reparar, o meu bacon, ele é bem carnudo. Então essa dica é muito importante, usar um bacon com o mínimo de gordura. Só que essa gordura aqui, quando a gente colocar a cebola, quando a gente começar a entrar com as farinhas, ela vai ser essencial para nos dar o sabor que a gente precisa. E também porque senão ficaria muito seco o feijão, né? Ficaria muito seco, exato. Entendi. O feijão a gente já cozinhou, vou falar nesse, muito importante, né? Deixa eu mostrar para a turma de casa aí. Esse feijão é um feijão carioquinha, normal. Ele tá
Como diria em italiano, al dente. Al dente. Então, assim, ó. Cozinhar muito o feijão não, gente. Exato. O feijão não pode. Eu deixei um pouquinho de água aqui, mas eu até deixei uma dica na receita que vocês vão ver lá, que se for necessário, a gente coloca um pouquinho aqui na hora, mas vocês vão perceber que a textura desse feijão tropeiro é bem diferente do que vocês estão acostumados aí no dia a dia. Porque eu vou usar muito pouco dessa farinha de mandioca, que é a farinha tradicional que as pessoas usam quando estão fazendo o tropeiro tradicional. E por falar em tropeiro tradicional... Aí você vai dar uma mexidinha ali para poder virar, né? E continuar cozinhando do outro lado. Por falar em tropeiro tradicional, você sabe, Márcia, onde que o tropeiro foi criado? Você sabe a origem? Será que o pessoal aí, os telespectadores sabem tem várias qual é a histórias, origem? né? Eu não sei se... Qual que você acredita? Vamos ver. O problema é que você tem que falar a sua última vez, porque não tem tempo. Já tá aqui mandando eu chamar a receita no meu ouvido. Eu vou falar para vocês o seguinte. Essa é uma paternidade que ela é reivindicada por 3 estados. Minas, São Paulo e Goiás. E vai ser difícil conseguir fazer um teste de DNA para descobrir. Porque o próprio nome já diz, né? Tropeiro. Aproveitar vem que de tem um onde? advogado aqui, ó, que já entra. Cadê o doutor? O doutor pode já. O pedido do DNA. Bora, doutor. Nós temos que defender Minas Gerais aí, viu? Mas eu vou na de Paulista. Tô falando. Absurdo! Tô falando que esse negócio vai dar polêmica. Tá vendo? Doutor Diogo Monção tá aqui com a gente no programa de hoje. Se você chegou agora, a gente vai conversar sobre um assunto muito importante. Adjudicação compulsória. O que é isso? Pessoas que compram terreno, não registram e depois na hora de vender, como é que faz? Que confusão é essa? Então, o doutor Diogo vai explicar tudinho pra gente daqui a pouco, tá bom? Pois é. Ah, paulista, Diogo? Você é paulista? Não, eu sou mineiro. Por que você vai defender Porque eu li dos livros de história que... Ah, que livro de história? Há controvérsias, tá? Não, esses livros de história aí não, senhor. Os tropeiros saíam de São Paulo com direção a Minas Gerais, né? Passando pelo Goiás, né? Eles falam, inclusive, assim, pelo Goiás, né? Por Goiás, lá no Goiás. E então eles precisavam de um prato que desse uma consistência, que tivesse uma consistência, que tivesse aquela famosa sustância que a gente fala e que tivesse uma durabilidade um pouco maior. Para carregar e continuar. Exatamente. A tropa carregando. Daí e comendo. feijão tropeiro. E por eles percorrerem esses 3 estados, e não se sabe ao certo qual é a origem desse pessoal, né? Porque eles faziam um caminho inverso e reverso, enfim. Então, até hoje fica aí essa dúvida. Nós aqui em Minas Gerais, pra gente não tem dúvida, é mineiro mesmo, mas os paulistas também não abrem mão e a turma do Goiás também Nós tomamos posse do tropeiro. Mas nós tomamos posse. Agora, uma coisa é fato, sem falsa modéstia. O Duas Farinhas Caipirão é só do chefe e só tem aqui no Sempre Feliz, tá? A receita está sendo dada em primeira mão aqui no Márcio. Vamos aproveitar enquanto não chegou ainda e deixar o pessoal anotar a receita? Claro, Bora? por favor. Daqui a pouco a gente volta, anota, printa a tela, tira foto, faz o que você quiser, mas faz esse tropeiro, por favor. Segunda-feira. Depois manda mensagem, né, pra gente pra saber. Mensagem.
Muito bom, estamos todos aqui ansiosos para provar essa delícia. Doutor Diogo não vai provar porque ele falou que o melhor tropeiro é de São Paulo. Nós vamos dar uma punição a ele. Vamos retaliar, doutor Diogo, Vamos hoje. retaliar. Não, é brincadeira. Se ele trabalhar bem, que eu vou lá conversar com ele agora... Eu acho que nós vamos mudar a opinião dele hoje. Vamos mudar, não vamos? Eu tenho certeza. Então, Cristiano, você colocou a cebola, né? Cebola roxa, conforme a gente tinha falado. Meu copa-lombo já tá ficando, né? Bem frito assim. Vou dar uma douradinha nele, ele vem pra cá. Isso. Aí nós vamos começar a temperar e já vamos pra fase final. Tá, mas então você vai me esperar voltar, Claro. que eu vou lá conversar com o doutor Diogo primeiro. Combinadíssimo. E eu volto depois, tá bom? Combinado. Olha lá, aí me esperem. Adjudicação compulsória. Você já ouviu falar? É um termo pouco conhecido entre os leigos. Muita gente precisa conhecer o que a lei fala sobre isso. Você comprou um imóvel e está tendo problemas com o registro? Vamos ver o que o advogado Diogo Monção tem para falar e nos ensinar a respeito desse assunto. Mais uma vez, muito obrigada, viu, doutor Diogo? Eu que te agradeço. Vamos conversar sobre esse assunto que ainda... Talvez as pessoas saibam um pouco na prática, mas não conhecem muito o termo, né? O nome utilizado para isso. Vamos começar falando, então, explicando o que é a adjudicação compulsória para o povo que está em casa. Lá, vamos começar do início. Eu beber minha aguinha. Minha amiga Márcia. A adjudicação compulsória, ela nada mais é do que uma das formas da gente regularizar o imóvel da pessoa. Há muito tempo eu venho batendo na tecla para desmistificar um pouco da uso capião, porque está na mente do brasileiro que tudo que a gente vai regularizar o imóvel, a pessoa fala assim, é uso capião, uso capião, uso capião, uso capião. Uhum. E eu vim falar que não é só o uso capião que é a única modalidade que a gente tem para registrar o imóvel. Uhum. Olha só. E aí eu vim falar para as pessoas, e o objetivo maior é esse, que quando você tem o contrato de compra e venda, não tem o porquê você entrar com a ação de uso capião. A ação cabível é de adjudicação compulsória. Por quê? Você comprou pelo imóvel e você pagou. E pelo um fato ou outro, você não consegue fazer escritura pública para você levar registro. Pois bem, olha só. Se a gente for olhar a história do Brasil e a história de Belo Horizonte, nos anos 80, 90, as pessoas aqui de Belo Horizonte compravam muito lote financiado em imobiliários do bairro. Quando a gente chega ali na parte de Venda Nova, naquela parte de São Gabriel, do Barreiro, as pessoas chegavam, tinham um loteamento e tinha uma imobiliária lá que ela comprava, então ela pagava parcela 5 anos, e quando ela ia procurar a imobiliária já não existia. Uhum. E aí ela não conseguia que o vendedor assinasse a escritura. Qual que é o remédio cabível? A gente ajuiza a ação, explica isso para o juiz, fala assim, excelência, ele comprou o imóvel, está aqui o contrato de compra e venda, ele pagou pelo imóvel, então ele é o dono. Aí o que acontece? O juiz ele tem alguns mecanismos que ele tenta localizar o atual proprietário, mas o que acontece? Como o lapso temporal é muito grande, muitas vezes o vendedor ele está em local incerto não sabido ou ele já faleceu. Muitas coisas podem acontecer. Exatamente. Né? Quem tem que assinar a escritura pública, nesse caso, é o juiz. Olha só, não precisa da ação de uso capião, você não precisa provar o tempo porque você comprou aquele imóvel. E realmente desmistificar essa questão do uso capião na cabeça do brasileiro é muito difícil. Uhum. Mas vem dando certo, por quê? Porque é uma ação mais rápida. A gente não precisa cumprir os requisitos do uso capião, que é ter o tempo que você está no imóvel, você tem que incomodar os seus vizinhos, né? Muitas vezes a pessoa vai lá, eu vou regularizar meu imóvel através do uso capião. Ela vai pedir os dados para o vizinho nega, já é a primeira contenda ali de um vizinho com o vizinho, né? Porque o vizinho vai se... eu sou vizinho dele há muitos anos, ele sabe, mas na hora que eu mais precisei, ele não vai me ajudar. Uhum. Enfim, gente, se você tem contrato de compra e venda, a ação cabível não é uso capião, é a adjudicação compulsória, ela é como se fosse uma prima, meia-irmã da ação de uso capião. Mas você tem um contrato lá que você provou que você comprou e pagou. Olha que coisa simples. É verdade. Vamos voltar só um pouquinho, doutor Sim. Diogo. Por exemplo, a pessoa está assistindo a gente assim,
eu quero comprar um imóvel, Sim. ou eu comprei. Quais são os passos? Vou comprar um imóvel. Primeiro, eu preciso saber se esse imóvel tem uma escritura, se esse imóvel é legalizado, se esse imóvel não foi invadido, se aquela pessoa que está vendendo o imóvel... É o proprietário. É o proprietário. Quais são os passos fundamentais para se prevenir um problema, para se prevenir, se evitar um problema? O primeiro passo na compra de um imóvel é contratar um advogado que ele é especialista em direito registral, ou seja, em direito imobiliário. Esse advogado ele vai fazer algumas pesquisas no imóvel. E a pesquisa mais importante, gente, não é na Prefeitura de Belo Horizonte. Porque muitas vezes E da cidade, quando a gente está falando para várias cidades, né? De Minas e do Exatamente, Brasil. exatamente. E a lei é a mesma para todos os lugares no Brasil, uma lei nacional. Isso, a Lei de Registro Público ela é uma lei federal. Ela é a Lei 6.015 de 1973. Meu Deus. Exatamente. Vamos lá. As pessoas elas têm que ter mais essa mudança de hábito para evitar problema, né? Principalmente porque a compra do imóvel é a realização de um sonho. Então, a gente não quer que aquele sonho se torne um problema. A sua primeira dica que eu dou é contratar um advogado especialista em direito registral, porque ele vai no cartório de registro de imóvel e vai pegar várias certidões comprovando que o imóvel não tem penhora, comprovando que o imóvel é realmente da pessoa que está sendo vendida, né? O que acontece em algumas regiões aqui da região de Minas e mais especificadamente na região metropolitana. Tem algumas imobiliárias que elas vendem o mesmo lote 2 vezes. Né? Então, é exatamente para evitar esse tipo de problema. Muitas vezes o que eu vejo é que as pessoas me procuram, elas vão comprar um imóvel, compra, e quando eu vou pegar a certidão, o imóvel já consta uma penhora lá de uma ação trabalhista do proprietário, né? Então, são essas coisas que a gente tem que prevenir para não deixar que o seu sonho se torne um pesadelo. E aí, quando acontece isso, o lote tem o terreno tem 2 donos, porque a imobiliária vendeu para 2 pessoas o mesmo terreno. Isso é um golpe, né, gente? Isso é um golpe, mau caratismo, enfim. O que fazer? É igual Salomão. Agora, eu vou te dar uma coisa de Salomão, quando as mulheres foram lá, cada uma falar que o filho era delas, né? E aí, como é que é a sabedoria de Salomão? De acordo com a lei, o que se pode ser feito? Isso é muito engraçado, porque várias pessoas já me procuraram que compraram um lote e essa pessoa chegou no sábado de manhã esperando o caminhão de areia chegar e aí já tinha outra pessoa lá capinando. Meu Deus! Chama-se a polícia para fazer o boletim de ocorrência e o possuidor é o que tem o primeiro contrato. Né? A pessoa que comprou primeiro que ela tem o direito dominial sobre aquele imóvel. E a pessoa que comprou, que é o segundo comprador, ela tem que ajuizar uma ação contra a imobiliária para reaver Não dá para dividir o terreno para os 2. Muitas vezes o que eu vejo é briga, né? Por isso tem que chamar a polícia, para evitar até de haver um crime ali, né? Que é muito comum. É verdade, porque a pessoa fica muito irada, né? Nossa, fica nervosa. Eu comprei, paguei. Quando eu cheguei aqui para construir, já tem outra pessoa. Isso é muito comum aqui. É verdade. Parece que não, mas a gente precisa entender, né, gente? Porque antigamente não existiam contratos, as pessoas falavam, a palavra tinha um valor muito grande. Mais do que um papel. Mais do que um papel. Mas, infelizmente, isso mudou exatamente pela necessidade de se evitar problemas e de que muitas pessoas começaram também a agir de má fé, de forma errada. Então, isso é fundamental para que não tenham esses problemas. Bom, quais são os pré-requisitos, os requisitos de uma ação de adjudicação compulsória, doutor Diogo? Comprar, ter o contrato de compra e venda e o recibo de pagamento. E isso, quando você leva ao Poder Judiciário, o Judiciário vê esses 2 requisitos. Tem um contrato, tem um comprovante de pagamento, então o imóvel é seu. Nada além disso, mas óbvio que você transferir a propriedade para o seu nome. Eu vou tocar no assunto que, mais uma vez, e realmente, quando a pessoa ela compra o imóvel, ela realiza um sonho, né? Tanto um lote, como uma casa, como um apartamento. E quando ela consegue registrar, seja qual forma, pode ser escritura pública, pode ser ação de adjudicação compulsória, uso campeão, e ela vê o nome dela lá no registro, é também a realização do segundo sonho dela. Sim. É isso aí, tem que ficar atento, né, gente? Quem tem legitimidade para requerer a adjudicação,
Adjudicação, requerer, você vai requerer. Quem tem legitimidade é a pessoa que comprou o imóvel ou os herdeiros, né? Que era muito comum na década aqui de 80, 90, anos 2000, as pessoas comprarem lotes em loteamento de forma parcelada. E muitas vezes a pessoa ela não regularizou o imóvel e veio a falecer e aí fica na incumbência dos herdeiros, né? Então a titularidade ou é do comprador ou dos herdeiros do comprador. Ainda quando tem herdeiro ainda, a coisa fica mais difícil, né? Meu muito, Deus. muito. Você sabe muito bem o que é isso. A gente vai fazer uma pausa, um intervalo, e depois a gente volta, a gente vai completar a nossa cozinha de hoje, que o chefe Cristiano Rocco está fazendo um tropeiro mineiríssimo, 2 farinhas, olha lá. E não tem condição o cheiro que está aqui nesse estúdio, né? Doutor Diogo aqui está até desconcentrado. Nós estamos desconcentrados aqui de tanta delícia. Mas a gente vai continuar também a falar sobre esse assunto com o doutor Diogo daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. Já estamos de volta aqui na cozinha, aprendendo a fazer tropeira, um caipira, com o chefe Cristiano Rocco. Ele está ensinando a gente aqui várias dicas de um tropeirão premiado, maravilhoso, que ele criou aí, né? Olha que beleza. Deu uns toques diferentes. Ele usa 2 farinhas, a farinha de mandioca e a farinha de milho. E aqui fritou a calabresa defumada e o bacon. Isso. Colocou cebola roxa e lá ele fritou copa lombo, que já estava marinada. É bom de um dia para o outro, né, Isso. Cristiano? Poder fazer uma marinada, inclusive, se for fazer de 24 horas, coloca pouco sal, né? Sal é aquela coisa que eu falo sempre, não é tempero, é só um complemento para potencializar o tempero. E por falar em tempero, aqui eu trouxe 4 temperos que são muito usados na culinária mineira e, obviamente, que nós vamos trabalhar aqui. As medidas estão na receita, né, que o pessoal de casa já recebeu. Mas vamos lá, ó. Vou começar até dar uns nomes aqui um pouco diferentes, para a gente dar a turma tirar onda aí depois com os cozinheiros de casa. O pessoal chama coloral. Coloral não, gente. O nome chique, que é o nome original, é urucum. Aí vocês falam urucum. Tá vendo? Com urucum Chique. ficou chique. Assim, pô, isso tá mesmo. parecendo coisa de chefe, né? Aqui vai no olho mesmo, vocês não reparam das não. nossas avós. E esse aqui tem uma coisa interessante. Esse amarelinho aqui, como é que o pessoal chama? O pessoal do estúdio aqui, chama de quê? Esse amarelinho Que aqui. vocês Muito falam? comum. Custa R$3 o saquinho lá no supermercado. Açafrão? Sabe quanto custa um quilo de açafrão? Se fosse açafrão mesmo, a gente estava milionário. Dá para comprar estúdio maravilhoso desse que dá para comprar uns 10. Gente, 1 quilo de açafrão custa R$70 mil. Isso aqui, eles criaram esse nome comercial, que é açafrão da terra. Não tem nada a ver. O nome certo é cúrcuma. Então nós vamos colocar cúrcuma. Não se enganem. O açafrão e é aquele aquele usado... pequenininho, amarelinho, tipo um gengibre, que eles falam que é açafrão? Então, o açafrão original, que é aquele pequenininho que é usado nas países espanholas, que esses são pólipozinhos pequenininhos que custam uma fortuna. Não, aqui tem um que é pequeno, tipo um gengibre, que tem em alguns lugares, tem roça em algum lugar, já ganhei várias vezes. É pequenininho. Açafrão da terra. Açafrão da terra. Tá, mas não é o açafrão. Não é o açafrão. Nossa, se eu soubesse, tinha guardado. Ele vendido. Ele só é um pouquinho maior, ele não é moído igual esse. É, maior. Eu uso ele de vez em quando, ralo. Esse aqui, vamos ver se a Márcia mata a charada. Cominho? Não, cominho. Tá falando que ela é cozinheira? Tá falando que ela não tá pra brincadeira? Márcia, eu falo que isso aqui é cheirinho de roça. Cominho realmente Isso é aqui diferente, né? traz a minha memória afetiva, Sério? porque a mama é italiana, mas o pai, a família, o pai de pai, sim. tem um pezinho lá na fronteira de Minas com a Bahia. É. Então isso aqui me transporta para lá. E cozinha é uma coisa muito afetiva. Cominho, né? engraçado. Cominho me transporta para a região lá do Oriente Médio. Tá vendo? Olha Israel, eles usam muito cominho. Os mercados têm esse cheiro. É. Aqueles mercados. Tudo muito simples. O único um pouquinho mais sofisticado que eu vou colocar agora É a páprica defumada, claro. Porque aí eu vou querer um pouquinho Estou de vestida defumação. de páprica hoje, em Está homenagem. aí, ó. Estou vestida de páprica. Chiquérrima. Eu sou uma páprica não defumada, Pois é. doce. Vou mexer tem a defumada, tem a doce e tem a picante. Eu posso ser as 3. As 3, depende do dia, do momento. Depende do dia, do momento da necessidade. Verdade. Ó, vocês viram que eu baixei o fogo, né? Então, essa é outra dica muito importante pro pessoal aí de casa, viu? Comida boa a gente faz com fogo baixo, tá? É, slow cook. Slow cook. Por quê? Se você colocar o fogo muito alto,
para esse tipo de cocção, nós vamos perder o que a gente mais está buscando reunir aqui, que é o sabor. Então, aquela coisa, aquela fumacinha que vai subindo, que vai evaporando, que o pessoal usa um termo chique, fala assim, está fazendo a redução. Então, existem pratos específicos que pedem essa redução. Não é o caso desse. Esse aqui, o que a gente quer? A gente quer um máximo possível de sabores juntos. E por falar em sabor, o que eu vou fazer? Vou pegar o nosso Copa Palombo, está em iscas, e vou colocar ele aqui. Ele já estava temperadinho. Então, olha a riqueza desse tropeiro. Uau! Eu até brinco e falo assim, esse tropeiro aqui, sabe, você pode cobrar até mais caro aí, viu? Quem tá aprendendo aí fazer no seu restaurante, ó. Como eu disse, esse não é um tropeiro do dia a dia, esse é um tropeiro um pouco mais gourmet. Só não cobra mais caro de nós. Nós você tem que... Não, aqui, poxa, com essa gentileza toda que eu fui recebido aqui, eu tenho que vir a cozinhar mais vezes para vocês. Isso mesmo. Delícia, gente. Tá muito cheiroso, muito bom, muito gostoso. Só isso ali, ó, já tava maravilhoso. Tá com arroz, né? Ali, ó, já manda brasa, um macarrão. Só que é tropeirão caipira. É isso. Na veia aqui do mineiro. E o caipira eu puxei justamente por causa desses temperos que eu uso, que são muito comuns nessa cozinha sertaneja, né? Nessa cozinha caipira. Márcia, eu queria pedir um apoio de alguém da produção, se puder trazer um pouquinho de água, só pra gente hidratar, porque eu joguei esses temperos todos. A cebola já estava bem caramelizada. Sim. Né? A cebola roxa É. com o bacon carnudinho e a calabresa defumada, vocês não têm noção. Nossa. Já fica a dica aí, ó. Nossa. Se quiser parar por ali e se vir um tiragosto bacana, Que delícia. tá vendo? Ó? Tem gente que, você sabe que em evento, quando eu faço ao vivo, e eu tenho uma panelinha desse tamanho. Tem gente que fala, chefe, para por aí, chefe. Proporcional. Para por aí, chefe. Não precisa, tá bom. Tá bom. Não precisa botar arroz. Vambora. Obrigado. Essa produção aqui também, eu vou te contar, eles não deixam... Deixa a peteca cair, não, Deixa a filho. peteca Pode cair, não. Pode cair, não. Eu vou por quê? E agora o que você vai fazer? Aí agora nós vamos entrar com feijão. Agora chegou o momento mágico, como eu brinco, né? A hora da magia realmente acontecer. Então vamos Então, correr olha a agora cor um pouco. que tá isso aqui. Tá maravilhoso. Né? É. Correr um pouco, que ainda tem uma conversa ainda com o doutor Diogo Monção. O doutor Diogo tá lá esperando. Tá esperando. É isso aí. Então, olha só. Nós vamos colocar o feijão. E outra brincadeira que o povo fala... Ô, chefe, esse tropeiro seu tem mais carne que feijão. Eu falei, mas é isso mesmo? Esse é o objetivo. Vocês estão reparando aqui, ó. Eu sou meio exagerado, sabe? Então, eu já trouxe. Mas é bom, porque tem uma turma grande aí, curiosíssima com esse feijão. Que beleza. Gente, eu cozinhei o feijão sem tempero nenhum, tá? Porque já tem muito tempero aqui. Exato. Então, agora eu quero que... mais al dente. Eu quero que esse feijão puxe todo o tempero que tá nessa panela. E somente aí é que nós vamos entrar com a farinha. Tá. Tá ok? Tá ok. Então aqui é um processo muito rápido. E aí eu já vou revelar o principal segredo dessa receita. São 3 segredinhos, né? Mas o segredo dessa receita, que inclusive, na verdade, não é segredo nenhum, porque já está escrito no próprio nome. Ele é um tropeiro 2 farinhas. Então, olha que maravilha. Lindo. Olha a textura. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a nossa tradicional farinha de mandioca. Vocês podem reparar que até pouco em relação... Essa aqui eu trouxe um pouquinho mais. Por quê? Essa farinha é só para dar uma grudadinha. Então agora eu vou desligar o fogo. Tá? Esse momento é muito importante. Porque se eu não desligar o fogo, essa farinha vai cozinhar. E aí vai virar um mingau de tropeiro. Tá. E agora, eu cuidadosamente vou colocando um pouquinho da farinha de milho. Por que a farinha de milho? Vai dar uma crocância, isso aqui, que vocês não têm ideia. Mas eu não vou colocar ela toda, porque, como eu falei, eu quero crocância. Então, nós vamos guardar para deixar ela para a parte de cima. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Se você quiser... eu posso ir pra lá? Pode. Eu agora, assim, ó,
praticamente pronto, tá, turma? O que vai acontecer? Eu vou só terminar de misturar e aí nós vamos, obviamente, usar, nós vamos finalizar, né? Deixar bem bonito e usar alguns elementos aqui que eu trouxe da gastronomia mineira, que eu chamo de decoração comestível. Vocês vão amar. Maravilha. Então tá. Aí depois, eu e o Dr. Diogo vamos vir provar. Mas aí qualquer coisa que você quiser, você chama que os meninos mostram. De lá da sala mesmo a gente mostra. Porque depois daí você vai fritar os ovos. Agora é só fritar o ovo e decorar esse jeito. Fechou? Maravilha! Será que tá bom? Fechadíssimo. Depois que você achar que finalizou essa parte, os meninos mostram. E eu tô aqui na sala conversando. Combinado. Recebendo hoje o Dr. Diogo Monção. Ele está conversando com a gente sobre adjudicação compulsória. Se você chegou agora, né, perdeu a explicação, depois também a gente vai estar lá no YouTube, o programa está no YouTube para você rever ou para você ver e aprender sobre esse assunto que é tão importante. A gente foi para o intervalo, né, doutor Diogo, e a gente falou que ia conversar, que é uma coisa que dá muito problema, a questão de herança, quando envolve família. O que as famílias precisam fazer para prevenir essas confusões, esses problemas que acontecem muitas vezes depois quando, né, o majoritário, digamos assim, morre, ou aquele terreno ele tem herdeiros, como é que faz? Como prevenir esses problemas todos? Exatamente. Na realidade, esse também é mais um trabalho que eu faço, porque, na realidade, quando as pessoas me procuram para regularizar o imóvel, ela não quer só resolver o problema do imóvel dela, ela também não quer ter problema de cunho familiar. Essa é a realidade. Na verdade, eu sou até um advogado especialista em família, porque eu evito problemas familiares. E esse é o objetivo da regularização de imóvel. Pois bem, o que eu mais vejo é quando o pai ou a mãe vem a faltar, né? O filho, os herdeiros ou a prole já choram, né? Pelaquela falta, pelaquela ausência. E depois ele começa a estressar, tentando resolver problema que o pai e a mãe deveriam resolver enquanto vivo. Então, assim, isso é até um toque, uma dica que eu dou sempre o matriarca ou patriarca da família, resolver o seu problema em vida e não deixe problema para os seus herdeiros resolverem. Você tem aí o contrato de compra e venda, aquele contratinho ele está até amarelo, você tem as notas promissórias lá que você pagou o seu lote, a sua casa, até amarelo naquela pastinha que fica lá na gaveta guardada ou no fundo do guarda-roupa. Procura um advogado especialista em direito registral que ele vai te dar a melhor solução. Não fique preocupado, porque às vezes as pessoas também têm em mente que a ação de uso campeão ela demora demais. E realmente a ação de uso campeão ela é um pouco mais breve, né? Aqui em Belo Horizonte mesmo, as ações de adjudicação compulsória, elas estão tramitando em média de 8 meses a 1 ano. E aí, quando assim, ficou uma avalanche de ações, as pessoas chegam e falam assim, Diogo, mas eu já entrei com a ação de uso campeão, ela está tramitando 10 anos, eu tenho contrato de compra e venda. Então, pode ajuizar também a ação de adjudicação compulsória. E aí, de todas as vezes, a ação de adjudicação compulsória ela sai muito mais rápido que a ação de uso campeão. A pessoa não vai deixar problema para a família, né? Até porque eu acho que, como herança, a gente tem que deixar paz e harmonia, né, no ambiente familiar. Sim. Porque o que a gente mais vê, né, hoje em dia é briga, né, por causa de imóvel. E, sobretudo, vou até te falar assim, o que acontece que é o mais engraçado é porque, às vezes, sempre fica o irmão lá morando no imóvel, né? E existem alguns irmãos, os outros irmãos, eles casam, eles vão trabalhar e saem. E aí, quando o pai e a mãe falecem, vira realmente uma guerra lá por causa daquele imóvel. E quando o imóvel não é legalizado, o irmão que está naquele imóvel, ele usa isso contra os irmãos, né? Por isso a importância de legalizar. Eu não estou aqui falando que quem ficou é errado ou é certo, claro, mas são direitos iguais, né? Sim. A herança ela é partilhada em direitos iguais. Por isso, a máxima importância da gente regularizar o imóvel quando em vida, para a gente não deixar problema para os nossos herdeiros. É verdade, com certeza. Mesmo essa questão de inventário, né, doutor Diogo, a pessoa que estou fugindo só um pouquinho, né, do assunto, mas eu tenho amigos, pessoas que às vezes enfrentam problema porque o inventário demora, às vezes eles vão gastar um dinheiro, né, desnecessário com o inventário se tivesse feito tudo antes.
é deixado tudo preparado. Em vida. Em vida. E aí o herdeiro tal, aí o herdeiro morreu também. Não tem isso? Sim. Porque tem uma sequência, né, de herdeiros, Sim. uma prioridade, uma hierarquia, digamos assim. Então, E também aquela questão de inventário é como se fosse uma panela de pressão, né? Às vezes eu já vi herdeiro, ele obstacularizando, demorando um pouco mais para entregar um documento para o advogado, aí o outro irmão lá já começa a brigar. Resumindo, eles começam a brigar entre eles e o objetivo maior, que é a finalização do inventário, nunca é feita. E eu vejo os irmãos se dissipando. Infelizmente, até a primeira família que a gente escuta na Bíblia já teve briga, né? É verdade. As nossas famílias hoje, atualmente também vão ter briga. O que a gente tem que fazer, né, como pai e mãe, é tentar evitar ao máximo esses desgastes familiares, fazendo as coisas certas. Eu venho na rádio aqui falar isso já tem 1 ano e 8 meses. É quase um trabalho assim, cotidiano para explicar para as pessoas o quão importante para ela regularizar o imóvel. E ela tem que tirar alguns problemas que advêm, mas é da cabeça dela. O primeiro problema que ela fala, gastar dinheiro com advogado, a gente vai gastar dinheiro muito com isso. Muitas vezes o próprio filho desmotiva a mãe de regularizar, ele não sabe o problema que ele vai enfrentar. A gente vem explicando isso, explicando que a gente tem que seguir, sim, a palavra de Deus, mas também a palavra do homem. Se a palavra do homem fala para você regularizar e andar correto, né, na lei, claro. Até porque quando você coloca o seu nome no registro, você pode ir na prefeitura, colocar a guia do IPTU no seu nome e viver de forma correta, né? Tranquilo, aqui também. Correto, e, sobretudo, não deixar problema para os seus filhos. Isso é o mais importante, é o recado que eu deixo hoje, Márcia. É verdade, doutor Diogo, porque não é o bem material, é a confusão que gera na família. Às vezes os irmãos vão brigar para sempre, nunca mais vão fazer as pazes. Eles falam assim, nossa, eu não conhecia o meu irmão, já ouvi várias histórias, né? Você tem alguma história que você lembra, assim, mais recente na sua mente, de confusão familiar? Porque, gente, a Bíblia fala claramente para a gente ser prevenido, para a gente andar de acordo com a lei dos homens também, não é? Então, é importantíssimo você... Só um parênteses, quando você lembra do caso, o brasileiro tem essa coisa de dar um jeitinho, né? Faz o gato para pegar a internet, ele vende e carro também, acontece muito isso, compra um carro, não registra, não troca o documento do carro, para numa blitz, recebe uma multa altíssima, o cara que tem o carro registrado está cheio de multa que não é dele, é um monte de confusão desnecessária. Você falou do caso e eu estou vivendo esse caso, sim, estou conseguindo sair dele da melhor forma possível. De uma filha, né, que ela cuidou dos pais até o último dia. Ela se abdicou de casar, abdicou de trabalhar porque ela viveu em prol dos pais. E realmente o pai queria deixar uma parte da herança para ela, só que não conseguiu, ok? O pai e a mãe faleceu e ela continuou naquela casa, porque ela precisa ficar naquela casa, porque a vida inteira ela cuidou do pai e da mãe. Só que os outros irmãos não entenderam isso e fica pedindo ela a casa para vender e tal. E aí fica uma guerra entre os irmãos que não moram na casa e ela que se sentiu na obrigação de prestar solidariedade para os pais, né, até o último dia. Então, para o pai ou para a mãe que convive com isso, existe um instituto que chama doação. É como se fosse um adiantamento de herança. Se a sua filha ou seu filho está te ajudando ali naqueles últimos dias, nada mais certo que você deixar uma parte da herança, mas deixa por escrito, que é como se você estivesse remunerando a prestação de serviço que sua filha está fazendo em cuidar de você ou cuidar da sua esposa ou do seu esposo. É justo. Só que tem que falar, tem que deixar, tem que ir no cartório, né? Para deixar as coisas tudo muito explícito, principalmente para os demais irmãos ficarem cientes. Aí, infelizmente, o pai e a mãe vieram a faltar e aí os outros irmãos não entendem e, principalmente, não veem aquele serviço como um serviço que era necessário, né? Claro. Porque tem irmão que não cuida
Ainda Quem quer. cuida, o irmão não cuida e ainda quer cobrar a a parte dele daquela que cuidou, que dedicou a vida toda. É complicado. Exatamente, Família... são duas nuances, os dois estão certos, né? Essa é a realidade. Aí o que eu fiz foi um acordo, né? Para deixar ela morar no imóvel até ela conseguir uma nova colocação profissional e depois eles vão colocar um imóvel à venda e dividir aquele imóvel. Mas antes, ali no calor das emoções, a gente tem que ter uma psicologia para não estragar mais a família, né? E tentar manter a família unida, Márcia. Com certeza, doutor Diogo. Nós vamos fazer o seguinte, enquanto a imagem vai mostrar lá, o nosso chefe Cristiano Rocco está fritando os ovos, olha só. Vou convidar você para a gente já vir aqui para a mesa. E aí ele está colocando, doutor Cristiano, senta aqui, por favor, doutor Diogo. O Cristiano, olha que é isso, minha gente. E a Márcia me perguntou, você vai refogar? Eu falei, não. Todo tropeiro, praticamente todo feijão tropeiro que o pessoal faz é com a couve misturada no feijão tropeiro. É ou não é? Exatamente. Então, o que acontece? Essa couve, ela fica, vamos usar um termo assim, popular, mofadinha, ela fica abafada. Então, esse é um prato que eu quero valorizar as carnes e os sabores que estão aqui. Então, eu coloquei a couve in natura, toda higienizada, para que ela dê um contraste com a textura desse feijão tropeiro. Vocês vão ver que ele é um pouquinho mais molhadinho, tá? Maravilha. Então, fechou. Enquanto acaba de fritar, né? Tá acabando já de fritar. Agora entra o camarão mineiro. Ó, o que é o camarão mineiro? É a decoração in natura ali. Que Nossa, pururuca. Nosso torresmo à pururuca. Maravilha. Coloca o ovo no meio e tá pronto o nosso prato. Maravilha. Então, só enquanto você termina e vai empratar pra gente, os nossos pratos estão lá, eu quero terminar aqui com uma Já palavra... sirvo para vocês aí, tá? Ótimo. Uma palavrinha rápida. A gente está falando aqui sobre família, sobre problemas familiares que muitas vezes poderiam ter sido evitados e principalmente para cristãos. Se você é um cristão, conhece a palavra de Deus, você tem muitos e muitos ensinamentos ali. Quantas brigas familiares, né? O doutor Diogo até citou aqui a primeira ali, a gente vê Caim e Abel, quer dizer, Abel foi morto pelo seu próprio irmão, várias outras brigas familiares. E nós temos a palavra de Deus para nos ensinar todas as coisas. E eu só queria citar um versículo que está em Romanos 12, 18, que diz, se for possível, quando depender de vocês tenham paz com todos os homens. Então, sempre é possível você buscar a paz. E a Bíblia diz, bem-aventurados pacificadores. Olha, nós precisamos muito trazer paz ao ambiente onde a gente está, evitar conflitos, evitar problemas. E muitas vezes é aquela história do barato que sai caro. Não, eu não vou contratar um advogado porque eu vou gastar dinheiro, mas se você tivesse um advogado para te orientar, você evitaria problemas que não têm preço. O problema causado com o filho, com o irmão, com o cunhado, com o parente, é um problema que não tem precificação. É um problema que muitas vezes vai perdurar por vários e longos anos. E aí, no momento em que essas pessoas estiverem ali quase chegando ao fim das suas vidas, há tanto remorso, tanto arrependimento, tanta dor no coração, desnecessários. Então, tenha paz com todas as pessoas. Procure. O que eu tenho que fazer para consertar isso? O que eu tenho que fazer para legalizar isso? Eu quero andar dentro da lei, eu quero andar dentro das 4 linhas, como dizia o nosso ex-presidente. Eu quero andar de acordo com o que a lei manda. Então, em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa buscar estar correto, agir corretamente. A gente precisa, é um carro, não, mas não tem problema, ele me deu a palavra. Olha, a palavra pode ser o seu melhor amigo, pode ser o seu filho, pode ser alguém da sua família, te deu uma palavra, é uma pessoa confiável, mas registra. Faz o que tem que ser feito para evitar um problema que pode acontecer depois, não é? Então, nós já ouvimos tanto aqui com o doutor Diogo, e eu espero que nesse assunto de terreno, que é o que a gente mais sonha na nossa vida, com a nossa casa própria, com a nossa terrinha, né? Uma terrinha para você construir, você que compra só um terreno ou compra um imóvel. Então, é algo tão sonhado que a gente tem que trabalhar tanto para adquirir. E não pode ser um transtorno, né? Como ele mesmo disse, um sonho que se torna um pesadelo.
tá bom? Que Deus te abençoe, que você possa analisar na sua vida. Será que tem alguma coisa na minha vida que precisa ser regularizada, regulamentada? Então, eu vou pensar e vou procurar um profissional para me ajudar, para que isso seja definitivo na minha vida, eu evite problemas. Não despreze os sinais, como eu sempre digo, tá bom? Vamos lá? Posso servir? Cristiano. Com licença. Oh, eu decorei. Meu Deus. Olha que lindeza. Tem gente que gosta e eu amo coentro. Mas eu sei que muita gente não gosta, então eu usei salsinha. Tá? Fui um pouquinho conservador. Então serve pra gente. Podemos servir para vocês? Por favor. Com licença. Olha que lindo. Primeiras damas, doutor. Eu vou até tirar uma foto. Essa vai para o Instagram. Você vai para o Instagram. Muito bem. Ó. É um Obrigado, chefão. Viu, querida? Ó, aí olha só. Vamos pegar aqui, Márcia, você vai perceber, ó. Essa imagem tá matando o povo de casa, a gente tem certeza. Olha lá. Meu Deus. Ele é mais molhadinho, como eu falei, então a crocância, ela é necessária. Tá vendo? Vou colocar um pouquinho. Meu Deus. Pode ser pacote completo. Graças, claro. Graças a ovinho. Deus. Eu não almocei hoje. Camarãozinho, você já veio preparada, Vim né? preparada, tá ótimo. Camarãozinho mineiro. Vai dar tempo de eu comer isso tudo mesmo? Depois Pode colocar uma couvezinha. Claro que sim. Aí aquele toque do chefe, né? Que a gente chega aqui, coloca Maravilha. assim, pra ficar bem Mas você tem que decoradinho. andar mais rápido nesse prato seu, que o teu programa fica esperando o chefe. Bora. Enfeitar prato não, meu filho. Bora. O relógio não para. Vou parar no tempo para esperar o chefe Vem, doutor. fazer um prato maravilhoso. Quem dera. Agora, quando a gente for lá no restaurante, aí sim. Aí nós vamos Aí é diferente, tá bom, Vou né, colocar doutor um Diogo? ovinho, doutor Diogo. Ô, doutor Diogo, você gosta de Nossa, ovo? minha boca tá enchendo Não tá? de água. Estamos todos salivando. Camarãozinho mineiro. Com a diferença que nós vamos agora cair E mergulhados. a couvezinha. Por favor, bom apetite. Muito obrigada. Vamos provar. Antes de provar, nós vamos orar e você aproveite esse momento maravilhoso. Com licença. E ore conosco. Pai, muito obrigada pelo teu amor, pela tua bondade. Muito obrigada, Deus, pela vida do Cristiano. O doutor Diogo está no programa comigo hoje. Que a tua bênção esteja sobre ele, suas famílias, o trabalho que eles fazem, tudo que em tudo eles sejam abençoados, prósperos e abençoadores. Muito obrigada, Deus, por esse alimento maravilhoso que está à nossa frente, que nós possamos sempre compartilhar com aqueles que não têm. Obrigada pela abundância que temos todos os dias às nossas mesas. Abençoe todos que estão nos vendo agora, Deus, que se há famílias em conflito, problemas familiares, que a tua bênção esteja sobre eles e que haja paz, haja perdão, haja conserto para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Eita! Ô, Cristiano, meu filho, dá seus recados, então, enquanto a gente prova aqui essa delícia. Dá licença. Qual? Fala. Bom, quero agradecer muito, Dani, pelo convite, toda a equipe de produção, pelo apoio. Márcia, muito obrigado pelo carinho. Seu estúdio é lindo, energia boa. E eu acho que é isso, gastronomia é uma troca, né? A gente coloca todo o amor que a gente tem ao cozinhar no prato e isso vem de volta pra gente quando vocês gostam e vocês trazem essa energia boa de retorno. Bom, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, o Instagram é chefe com E, né, em português mesmo. O nome já é complicado, né? Então pelo menos o chefe está em português. Chefe, R-O-C-C-O. Rocco ou Rocco mesmo? Tá lá no vídeo, seu. Como queiram, né? Eu tenho um restaurante com um conceito um pouco diferente. É o BBQ Show, é American Pub, é um pubzinho, né? Com a gastronomia um pouco mais internacional. Mas eu tenho uma empresa de catering que chama Cozinha do Coração Comida de Mãe. E através dessa empresa que a gente fornece, né, para alguns eventos cerimoniais, festas, casamentos, enfim, pratos como esse aqui que vocês acabaram de conhecer. Maravilhoso. Vem aqui, vamos terminar o programa com você aqui no meio, preenchendo esse espaço bem preenchido. Muito obrigada, parabéns, Cristiano. Eu que agradeço. Pela sua simpatia, pela sua maneira como você lida com a comida, com a cozinha. E pelo resultado, né? Que é claro, tá maravilhoso, né, doutor Diogo? Muito bom. Tá bom, Muito obrigada. O mineiro é o melhor. Então, Muito bem. Doutor Diogo, ganhamos, ó. muito obrigada também que por ter agradeço. vindo, viu, querido? Ensinar a gente venha sempre.
Um grande beijo para você, uma semana linda, maravilhosa, uma semana festiva, cheia de alegria, cheia de paz em todos os momentos, em todos os seus relacionamentos. Beijo, tchau, até lá!